Então, como é que nós podemos usar estas media queries para criar uma grelha responsiva? Então, um exemplo concreto de aplicação destas regras. Basicamente, o que nós vamos querer fazer é ter um sistema de grelhas, um sistema de grelha em que nós possamos definir conteúdo que em mobile aparece, por exemplo, desta forma. Portanto, em que cada célula ocupa a totalidade da largura do ecrã. Portanto, aqui temos várias, temos um logo, uma célula para um logo, uma célula para um banner, para um menu, para uma barra lateral, conteúdo principal, outra barra lateral e para o footer. E todas estas células ocupam a totalidade da largura do ecrã. Mas se estivermos num tablet, se calhar já há ali coisas que não têm que ocupar a totalidade da largura, não é? Temos mais espaço e podemos, por exemplo, pôr o banner ao lado do logo. E se calhar o menu não tem que ocupar a largura total, pode ser centrado no topo do ecrã. E se calhar em desktop queremos uma coisa, já que temos mais espaço, podemos usar mais a horizontal e podemos passar as barras laterais de facto para as laterais do conteúdo principal. Portanto, como é que nós podemos criar, usando o mesmo sistema de grelha, um só sistema de grelha, mas ter no fundo layouts diferentes? É isso que vamos tentar resolver. A estratégia, no fundo, vai ser qual? E é a estratégia que se aplica numa situação em que a gente não tem a grelha, se estivermos a fazer à mão, digamos assim, o layout. Portanto, o que é que vamos querer fazer? Vamos, se calhar, começar por definir o layout para mobile e garantir que esse layout visualmente fica bem. E depois vamos começar a esticar a largura da janela, vamos aumentar a janela. E quando acharmos que o layout deixa de funcionar para uma determinada largura, então temos ali aquilo que chama um breakpoint. Temos uma largura a partir da qual o layout deixa de funcionar e, portanto, a partir dessa largura nós vamos precisar de outras regras para corrigir o layout. E vamos continuar a fazer isto até encontrar os vários breakpoints e garantir que o nosso site funciona bem para qualquer largura. Vamos fazer algo parecido com a grelha. Embora aqui não vamos fazer isto manualmente, estes breakpoints já vamos pré-defini-los, digamos assim. E estes breakpoints, na verdade, nós podemos ter breakpoints próprios, mas é comum usar esses valores que não são universais, mas são aceitos pela generalidade dos designers do web como sendo valores representativos de determinadas classes de dispositivos. E aqui tem alguns. E reparem que estas media queries acabam por ser muito simples, elas acabam por depender apenas desta media feature da largura. E portanto aqui temos um breakpoint para dispositivos pequenos. Claro, temos regras fora de qualquer media query que representam um dispositivo mais pequeno que nós estamos a considerar. Se o dispositivo tiver mais de 576 pixels, então temos regras para esse dispositivo. Se tiver mais de 768, temos novas regras. Portanto, estamos aqui no fundo a ir aumentando a janela e a definir novas regras para corrigir o layout que achamos que deixa de funcionar. Portanto, estes são breakpoints típicos. Já agora, no projeto não têm que usar, quando fizerem uma versão responsiva do site, não têm se calhar que usar tantos breakpoints. Podem, por exemplo, pegar nestes primeiros 3 ou até nos primeiros 2 e terem apenas 3 classes de dispositivos: pequeno, médio e grande. Ou podem pegar neste mais pequeno, depois neste 992, portanto não têm que usar estes valores exatamente em sequência, ou podem pensar até noutros valores diferentes destes, e mais ajustado ao vosso site. Portanto, o que é que nós vamos então, como é que vamos aplicar isto ao nosso sistema de grelha? Vamos querer ter este resultado, não é? Ter um conteúdo definido apenas uma vez, mas
garantir que a disposição em smartphones é esta, em tablets é esta e em desktop é esta. Portanto, e o que vamos fazer é aplicar as Media Queries. Mas antes disso, vamos saber rapidamente o que é que muda do ponto de vista da sintaxe, digamos assim, da linguagem no nosso HTML, da nossa sintaxe de classes CSS. Portanto, aqui temos novamente o nosso contentor de grelha, com várias linhas, e em cada linha nós temos sempre que somar as 12 células, as 12 colunas. A diferença é que nós agora vamos definir colunas que ocupam números diferentes de células, ou que podem ocupar números diferentes de células na horizontal, para dispositivos pequenos, smartphone, para dispositivos tablet e para dispositivos desktop. Para dispositivos smartphone, para um dispositivo smartphone, nós já está pré-definido, digamos assim, que cada célula, cada coluna ocupa a totalidade da largura do ecrã. Portanto, na verdade, num smartphone nós não vamos ter na horizontal não vamos ter 12 colunas, nós vamos ter sempre apenas uma. As colunas vão passar automaticamente para as linhas abaixo e, portanto, acaba por não ser necessário explicitamente indicar aqui. Para desktop e para tablet, nós usamos aqui classes com nomes diferentes. Portanto, estas classes call-d referem-se a desktop, call-t refere-se a tablet. Portanto, o que é que vai acontecer, por exemplo, focando só nesta linha? Em smartphone, já sabemos que cada coluna vai ocupar a totalidade da largura, portanto, isto, na verdade, esta coluna vai estar numa linha e esta numa linha separada. Em desktop, o que é que vai acontecer? Só nesta linha. Em desktop, nós temos esta primeira coluna que ocupa 3 células, daí as 3, desktop 3, a coluna do logo. A coluna do banner ocupa 9 células, portanto 9 mais 3, 12. Em tablet temos a mesma coisa, o logo ocupa 3 células, o banner ocupa 9 células, portanto 9 mais 3, 12 também. Portanto, nós vamos ter que definir o número de células que cada coluna ocupa para cada classe de dispositivo. Depois aqui temos uma linha vazia, portanto, que ocupa as 12 colunas, tanto em desktop como em tablet. Depois temos aqui já agora em smartphone, como isto é apenas uma coluna, de facto, não é? Que ocupa 12 e 12 em tablet e desktop, mas em smartphone isto é apenas uma coluna e portanto é algo que vai ocupar apenas um espaço, não vai ocupar 12, não é? Não vai ficar num espaço vertical muito grande. E temos algo parecido aqui depois nas linhas abaixo para o menu. Portanto, o menu também tem o mesmo comportamento em tablet e em desktop, portanto, temos a mesma coisa. Desktop, 2 colunas vazias, ou 2 células vazias à esquerda, depois o menu, que ocupa 8, e depois mais 2 vazias à direita, para centrar ali o menu. E, portanto, isto repete-se. Isto, na verdade, podemos apagar porque não é necessário. E a diferença, aqui temos uma diferença no conteúdo principal. Aqui no conteúdo temos em desktop uma barra lateral que ocupa 2 células, o conteúdo principal que ocupa 8 e o conteúdo de uma outra barra lateral que ocupa 2 células. Mas reparem que o mesmo conteúdo em tablet ocupa células diferentes. Portanto, em tablet nós estamos aqui explicitamente a dizer que queremos que a sidebar ocupe 12
células, o conteúdo principal ocupa 12, o conteúdo da outra sidebar ocupa 12 também. Portanto, na verdade, em tablet, estes conteúdos vão ficar dispostos na vertical, porque vão ocupar as 12 colunas. Portanto, aqui, na verdade, isto pode parecer um bocadinho esquisito, não é? Porque nós aqui estamos... esta linha, na verdade, em tablet tem 36 células, mas como as quebras são em múltiplos de 12, então não há problema. Não é? Na verdade, é como se tivéssemos aqui 3 linhas em tablet. E, portanto, isto é um dos exemplos em que nós criamos com o mesmo conteúdo, apenas dando nomes, usando as classes certas, conseguimos layouts diferentes com o mesmo sistema de grelha. E temos algo parecido também aqui no footer, em que a disposição é diferente para tablet e para desktop. Portanto, no desktop, no footer, os 3 elementos ocupam 4 células. Em tablet temos um primeiro elemento que ocupa 12 e depois os outros 2 que ocupam 6. Portanto, em tablet temos 2 linhas para o footer. Como é que nós implementamos esse sistema de grelha? Portanto, precisamos de regras um bocadinho diferentes no nosso CSS e basicamente o que é que temos que fazer? Temos que assumir, ou melhor, primeiro definimos aqui umas regras que são comuns, que são muito parecidas, são na verdade iguais às que já tínhamos do sistema de grelha anterior, do sistema de grelha fluido, portanto com percentagens. E depois temos aqui uma media query para mobile phones. Aqui estamos, eu usei uns breakpoints um bocadinho diferentes dos que tinha mostrado num slide. Portanto, aqui estou a assumir que até 600 pixels de largura é um smartphone. E o que é que fazemos nesse caso? Nesse caso dizemos que todas as colunas têm 100% de largura. Okay? Portanto, na verdade, as nossas rows não são de facto rows, não é? Porque cada célula é uma linha. Para além disso, removemos as margens. As margens ao lado das colunas, não é? Que era o que permitia separar as colunas, têm que ser desativadas aqui, porque em smartphone não temos essas margens, porque na verdade não há colunas, não é? Há só uma única coluna. Depois temos regras para tablet, e reparem aqui na combinação Media Screen and largura mínima 600 e largura máxima 768. Portanto, ecrãs que tenham entre 600 e 768 pixels são considerados tablets. E o que é que temos que fazer? Então, os cálculos para que já tínhamos, na verdade, para as colunas, a largura das colunas, sabendo que são 12, e a margem à esquerda. E depois temos de ter classes com nomes próprios para o tablet, portanto, call T2, call T3, por aí fora. Com os cálculos também já tínhamos visto anteriormente. Aqui uma diferença relativamente ao que tínhamos anteriormente é que estamos a colocar a margem esquerda a 0 aqui no call T12. Portanto, para garantir que se uma coluna ocupar as 12 células não tem margem à esquerda. Isto na verdade não é necessário. E depois finalmente as regras para desktop. Portanto, aqui screen e largura mínima 768. Portanto, ecrãs maiores do que isto, com uma largura superior, vão aplicar estas regras. Portanto, aqui temos a mesma coisa. Os valores são até iguais, mas temos classes com nomes diferentes. E é isto que nos vai permitir correr um conjunto de regras em tablet e outro para desktop. E fazemos isto até 12. Há aqui um conjunto de regras que não são relevantes, são apenas para dar estas cores, para ser mais fácil de perceber o exemplo. Portanto, o nosso sistema de grelhas, as regras para a grelha ficam um bocadinho mais complicadas. Fica também um bocadinho mais complicada, certo, a sintaxe no HTML. Então, temos que
No fundo temos que pensar 3 vezes para 3 tipos de dispositivos e acrescentar aqui as classes para, pelo menos para 2 deles, não é? Assumindo que há um default, neste caso o smartphone, em que a célula ocupa toda a largura.